Hoje a gente vai falar sobre emigrações e imigrações de espíritos do livro Agênesis. Vamos ver aqui a introdução do capítulo 7, versículo 21, o Evangelho comentado por Emmanuel Mateus. Cada criatura renasce na carne com um plano de ação a executar nas linhas do eterno bem. Não bastará se refugiar na certeza da bondade divina para atender às obrigações que lhe cabem. É inadiável a consagração de cada um de nós à obra viva da própria iluminação. Vamos fazer aqui alguns comentários dessa passagem do Evangelho de Mateus 7, 21. O Evangelho de Mateus capítulo 7, 21 é aquela parte do Evangelho que diz que nos últimos dias não adiantará a pessoa dizer Senhor, Senhor e não fazer a vontade do meu Pai. Então os comentários de Emmanuel estão em cima desse texto, que se refere ao fato de que a consagração religiosa e externa não é o que de fato nos define perante ser seguidores ou não de Jesus, mas o fato do que a gente vivencia da mensagem dele. Porque essa passagem de Mateus 7,21 é que vai dizer que estive nu e me vestiste, estive cego, aliás, estive doente e fosse visitar, toda aquela parte que é vinculada à vivência da caridade. Então, é em cima disso que Emmanuel estabelece os comentários que nós vamos agora compartilhar. Então, cada criatura renasce na carne com um plano de ação a executar nas linhas do eterno bem. Isso quer dizer que qualquer atitude de desequilíbrio da criatura humana, do tipo aquisição de vícios, caminhos que levem a mentira, a traição, todos os desequilíbrios de ordem moral, comportamental do homem foram decisões e definições que ele tomou alheio ao objetivo das leis divinas e da sua reencarnação. É por isso que o Espiritismo deixa bem claro que ninguém nasce com destino de se tornar um ladrão, um traidor, um perverso, alguém que faz mal aos outros. Tudo isso é fruto do mau uso do livre-arbítrio. Porque, a princípio, como Emmanuel aqui lembra, cada criatura renasce na carne com um plano de ação a executar nas linhas do eterno bem. Isso é parte incisiva das leis de Deus que estão dentro de cada um de nós. E mais adiante ele comenta: não bastará se refugiar na certeza da bondade divina para atender às obrigações que lhe cabem. Aqui é um segundo ponto que se estabelece a compreensão a partir do primeiro. Porque nesse ponto Emmanuel está dizendo o seguinte: na medida em que a gente de fato se alinha com os propósitos do bem, nós estamos, consciente ou inconscientemente, tomando conhecimento ou sensibilidade à percepção de Deus como o exemplo maior de bondade, de amor, de todos os valores elevados que a criatura humana vivencia. Mas isso aí, vejam, como ele coloca, não bastará que se refugie na certeza da bondade divina, ou seja, não basta apenas você conhecer as leis de Deus, a revelação até que a doutrina espírita traz, em termos de lhe dar certeza dessa bondade. Isso é apenas um passo. Se a partir desse passo você parar nele, isso não bastará. Não bastará se refugiar da certeza da bondade divina. Você apenas achar que nada vai lhe acontecer de mal, independente do caminho que você tomar, porque a bondade divina estará sempre ali em socorrer. Exatamente, não é assim. Também tem esse aspecto. Não é assim, né? A gente sabe que Deus não quer o mal de ninguém, que o bem, a bondade dele é infinita. Mas o nosso livre-arbítrio às vezes nos faz andar por caminhos que não é a vontade dele. Isso, né? Tem uma extensão, como tu está citando, bem grande, porque também tem a ver com aquele entendimento imperfeito e troncho de pessoas que dizem assim que
pode ter uma vida toda de dissensões e perto da morte arrepender-se, porque Deus é bom e vai me perdoar. Então, como eu sei que Ele é bom e vai me perdoar, eu tenho toda uma vida dissoluta, utilizando esse conhecimento da bondade de Deus de forma totalmente indevida e irregular. E vocês fugirem às obrigações que Ele cabe, como ele fala aí, né? A gente tem que realmente... E é por isso que aí ele passa para esse outro passo quando diz: é inadeável a consagração de cada um de nós à obra viva da própria iluminação. Essa obra viva da própria iluminação, ela tem a ver com o movimento de ação nossa na vivência do bem. É por isso que é viva, é porque se move através de nossas atitudes, através da nossa maneira de viver. Nesse ponto, pois não, Essa primeira parte aí, cada criatura renasce na carne com um plano de ação executado na linha do eterno bem. Não justifica também o passado. Exatamente. Às vezes usa. Às vezes as pessoas dizem, mas ninguém sabe o passado, mas não, ninguém nasceu para. Porque fadado ao fracasso. É por isso que a bênção do esquecimento das vidas passadas, ela faculta com que ninguém utilize passado como justificativa para erros. E é exatamente por isso que a gente tem um esquecimento das experiências passadas. E outra coisa, né, Soares? As nossas más tendências nos acompanham, né? Do que a gente já praticou em outras encarnações. Mas nem por isso nós viemos com essa proposta fadada a praticar o mal que já havíamos praticado. As tendências, elas vêm para ser educadas, canalizadas e superadas, exatamente. E não para repetir as experiências que já deram errado atrás. Essa semana a minha secretária lá do escritório, eu acho que ela é evangélica, e ela já passou por algumas igrejas, e ela estava justamente falando sobre isso, dizendo assim: doutora, me explica uma coisa, me diga, uma pessoa que vem para praticar o mal, vocês acreditam em destino? Aí eu só me perguntei a ela: você acha que Deus iria criar um filho para ser um homem de bem e outro filho para ser um marginal, um ladrão, uma pessoa que vai errar? Você acha? Ela: não. Aí eu fui puxando, né? Só que eu perguntava: é justamente isso aí. Deus iria criar um filho fadado, você vai ser fadado ao fracasso, você é o sucesso, você é a benfeitoria. Exatamente. Não, nós temos um livre-arbítrio, mas a iluminação é própria de cada um. Cabe a cada um trilhar pelo caminho do bem. Não é? Outro ponto aqui, finalizando esse comentário, é quando ele fala de que é inadiável a consagração de cada um de nós à obra viva da própria iluminação. Então, aqui é colocada uma coisa que é muito importante pela doutrina espírita: a responsabilidade pessoal que cada um tem em estabelecer o roteiro do bem, que significa autoiluminação. Porque o Cristo, claro, através do seu Evangelho, deu os instrumentos e os meios eficazes para que isso ocorresse. Só que no momento em que a gente, usando o livre-arbítrio, se decide por aliar-se ao bem, a gente passa a ser também coautor da iluminação própria. Então, em termos até vibratórios, magnéticos, a gente começa a ter um potencial fluídico que é sinônimo desse trabalho de iluminação. Então, essa iluminação, de fato, ela se estabelece a partir do momento da vivência. Boa noite. Então, essa foi a introdução para que a gente comece o nosso tema hoje, que será emigrações e imigrações de espíritos. Eu lembro que nas últimas semanas nós falamos sobre encarnação e reencarnação, que eram os itens anteriores no livro A Gênese que nós estamos estudando. Agora será emigrações e imigrações. No intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade, formam a população espiritual ambiente da Terra.
Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, terrestre e espiritual, desaguam incessantemente uma na outra. Então veja, em uma humanidade que hoje é em torno de 7 bilhões de pessoas, a gente não tem nem ideia exata de quantas centenas de pessoas todo dia, centenas não, milhares, desencarnam e encarnam todo dia. Todo dia, não pensemos que desencarna 100, 200 pessoas, não. Milhares de pessoas em todo o mundo, todo dia. E todo dia tem milhares reencarnando. Então, há um vai e vem em termos de realidade física e espiritual constante. Mas o que é também importante aqui a gente refletir é o fato de que, no meio de tudo isso, a essência que é preservada e a qual a gente deve dar toda a atenção é a espiritual, não é a aparência física transitória. Então, a aparência física transitória, ela não interfere em terminar um ciclo do tipo de pensamentos, de emoções, de individualidade que nós estávamos trabalhando. Porque a nossa individualidade preserva as características emocionais, mentais, espirituais e poderíamos dizer existenciais nossas. Porque a aparência física é o que tem de mais volátil, transitório e que dia a dia deperece, né? É aquela velha frase de Emmanuel, né? O que os nossos olhos veem ou morrer ou está para morrer. Porque todo dia é milhares de células do nosso organismo que morrem, milhares que renascem, há todo um trabalho, e nesse trabalho o corpo físico paulatinamente vai se desgastando, em termos de permanência aqui na esfera física. Vamos então para o segundo tópico aqui de comentário hoje. Em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea de quantidades enormes. Vamos pensar aqui um pouco. Há períodos de cataclismas, ou até de guerras mesmo, fomentadas pelo homem, onde há uma desencarnação em massa, e aonde, em pouco tempo, há uma reencarnação também muito grande. A gente lembra, por exemplo, nessa mudança que houve, por exemplo, quando teve a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com o Japão e o que é o Japão hoje, depois de alguns decênios. Não foi tanto tempo, mas o que hoje, por exemplo, eles expressam em tecnologia, em avanços em diversas áreas, é muito grande. Ou seja, houve uma vinda de espíritos habilitados a desenvolver isso lá, enquanto aquela grande quantidade também partiu devido ao cataclismo das guerras. Os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovação da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados, que, como estávamos comentando, foi exatamente o que houve, né? Entre outros exemplos, o do Japão, onde os espíritos que lá andaram reencarnando trouxeram, em termos de habilitação e de possibilidades, esses elementos novos, mais depurados.
A doutrina espírita, ela, na medida em que a gente amplia e aprofunda mais o conhecimento nela, ajuda a gente tirar um tanto quanto a valorização ao império da ilusão da vida no corpo. Porque aqui ainda eu volto a refletir aqui com o grupo. Vejam, nós ainda temos muita tendência a achar que a essência da vida em termos de realização, ela teria que acontecer no corpo físico. Mas o Espiritismo deixou bem claro, e principalmente naquela obra de André Luiz chamada Evolução em Dois Mundos, de que os espíritos que têm condições passam muito mais tempo desencarnados do que encarnados. E que não significa estagnação, pelo contrário, de que eles adquirem dentro das esferas espirituais que existem nos mais variados níveis, conquistas e aquisições evolutivas espirituais bem mais aprofundadas do que se eles estivessem reencarnados. A reencarnação em termos de espaço de tempo menor, ela está muito ligada à carga grande de desequilíbrios e provas que o espírito tem. É o excesso de provas que faz com que o espírito não aguente ficar muito tempo na espiritualidade. E faz com que ele queira, e muitas vezes até de forma inconsciente, porque muitos ficam dormindo, mas na primeira oportunidade que possa, eles vir-se embora porque não se adaptam às possibilidades de realização num mundo menos materializado. Mas na medida em que os espíritos evoluem mais e se adaptam a trabalhar nas esferas espirituais, eles demoram muito mais a reencarnar. Na destruição que por essas catástrofes se verifica de grande número de corpos, nada mais há do que rompimento de vestiduras. Nenhum espírito perece. Eles apenas mudam de planos. A gente tem que lembrar, e para que isso esteja bem firme em nós, de que não é pelo fato de tratar a morte quase que de uma forma desdenhosa, de pouco valor, que o Espiritismo não deixa de ressaltar o fato e a importância de que os verdadeiros sentimentos, os verdadeiros valores, virtudes e conquistas espirituais continuam vivos e acesos nos espíritos desencarnados. Não é porque não estão mais numa roupa de carne que eles sentem menos, que, por exemplo, que sentiriam menos saudades, ou seriam mais duros em termos humanos, entre aspas. Porque muitas vezes nós temos uma certa facilidade de estabelecer argumentos errados de que é preciso estar na carne para sentir as coisas. Isso é uma mentira absurda. Porque quem de fato sente, quando realmente é um sentimento verdadeiro, é o espírito, não é o corpo. O corpo não sente coisa nenhuma. Estar no corpo ou estar fora do corpo, de maneira nenhuma significa estar com menos ou com mais sentimentos. Ou com mais ou menos emoções elevadas, de maneira nenhuma. Porque a gente ainda, face o materialismo que paulatinamente a gente vai descascando, a gente ainda traz muito das experiências encarnatórias passadas, onde a vivência no corpo deixou marcas muito fortes, principalmente pelos condicionamentos e vícios, não por emoções elevadas. Porque se fosse por emoções elevadas, era muito bom, nós já seríamos espíritos bem elevados espiritualmente, mas não. A questão toda é que, pelo fato de que o passado nosso é de mais encarnações, onde a imposição, as necessidades físicas eram ainda maiores,
nós ainda trazemos o que na psicologia de Joana de Anjos chama de atavismos, traços hereditários fortes, dando-nos a falsa ideia, a impressão de que estar no corpo é que de fato se está vivo. E estar no corpo, quando a gente analisa de forma espiritual mesmo, significa estar mais morto do que vivo. Porque o corpo amortece as possibilidades e os sentidos espirituais que nós temos em nossa essência. Quando a gente está no corpo, como os espíritos muitas vezes usam essa analogia, é como a gente usar aquelas roupas pesadas de um mergulhador de zonas profundas do mar, aqueles escafandros que chamam. Isso é estar no corpo, é estar com os movimentos limitados, as percepções limitadas. Isso é estar encarnado. Só isso, porque a carne só serve para isso, para limitar e dificultar os movimentos espirituais que nós teríamos muito maiores em termos de percepções, de sensações, do que ser sinônimo de nos possibilitar isso. Então, quando a gente analisa desse modo, pesa muito menos o impacto das desencarnações, mesmo quando violentas e através de catástrofes. Que, por outro lado, quando nós estudamos a lei de causa e efeito, nós sabemos que há ligações magnéticas que vinculam os espíritos a determinado momento aonde uma tragédia, um desastre vai acontecer. Como, por exemplo, hoje ocorreu aquele lá na França, né? Não, na Itália. Lá na Itália, onde morreram muita gente, não se tem ainda nem ideia de quantos. Então, veja, no momento em que aquilo ali ocorre, analisado em termos espirituais, há uma atração magnética para as pessoas estarem naquele momento. Sobretudo aquelas que desencarnam ali de forma violenta. Não é porque na visão puramente humana é um azar. Puxa, logo naquele momento está naquela rua onde tinha que atravessar a ponte e logo no momento exato da parte da ponte que ruiu. Porque a visão materialista, ela é um choque principalmente nas catástrofes e acontecimentos das mortes coletivas, porque se imagina logo que a existência humana ela é puramente um alvo do acaso. Então, nada mais há do que rompimento de vestiduras, nenhum espírito perece, eles apenas mudam de planos. As renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população por efeito dos flagelos destruidores, apressam o progresso social. Sem as emigrações e imigrações que de tempos a tempos lhe vem dar violento impulso, só com extrema lentidão esse progresso se realizaria. Lembrando aqui que emigrações seriam a saída de espíritos vinculados à Terra, ou para o plano espiritual, ou para até outros planetas, outros mundos. E a imigração é a vinda desses espíritos através da reencarnação para a Terra. Então, esse processo, como é colocado no livro A Gênese, acelera o progresso dos espíritos e o progresso social na Terra também. As próprias vicissitudes, dificuldades, sofrimentos, crises que se passam nas várias áreas durante a experiência humana, crise familiar, crise financeira, as várias circunstâncias que nos incomodam, que nos tolhem, que nos deixam desassossegados, na percepção espiritual são elementos benéficos ao crescimento nosso, desde que a gente esteja equilibrado e cuide deles de forma positiva.
Mas todas as circunstâncias que na Terra causam traumas incômodos não são de graça. Ao mesmo tempo que são instrumentos de promoção espiritual, às vezes são de resgate, mas tem uma finalidade positiva. É de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual ou moral, por conseguinte no estado social das nações que as experimentam. É por isso que essa perspectiva desse período de transição, de haver catástrofes gigantescas, caso isso ocorra, não deixará de ser também um meio eficaz para o progresso da humanidade. Vejam que coisa. De maneira nenhuma a gente gosta ou quer ter expectativa de desgraça grande. Mas na visão espiritual, se isso vier a ocorrer, é positivo. É uma forma drástica de resolver muito problema na psicosfera do planeta, tanto em termos materiais quanto espirituais. Porque aí há todo um processo de emigração em massa enorme e de imigração posterior também enorme, e de outros espíritos, que é o que a gente pode até dizer que está se desenhando. Não se sabe se o desenho vai ser concluído, mas que anda se desenhando todo esse campo de catástrofes gigantescas para a humanidade. Mas na visão espírita profunda, nós não deveríamos nem um pouco temer, né? Sem que isso signifique que todos nós teríamos garantia de isenção, não. É porque quer se esteja dentro desse movimento ou não, o que define a situação espiritual da pessoa, não importa se ela está encarnada ou desencarnada, são os valores espirituais dela. Não importa se quando ocorreu ela estava naquele local, se retornou de uma forma brusca para o mundo espiritual, porque o que vai definir é o estado espiritual da pessoa. E esse estado todos nós podemos cuidar, zelar e qualificar, porque depende de cada um de nós. Então, finalizando aqui os comentários desse slide, é sempre seguidos de uma era de progresso, de ordem física, intelectual ou moral. Em termos mesmo intelectuais, o que aconteceu com a Terra mesmo, da Segunda Guerra Mundial para cá? Qual o nível de progresso tecnológico que está explodindo cada vez mais? Essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente nas condições normais, quer por massas em circunstâncias especiais. Quando fala aqui que igualmente se efetua entre os mundos, é quando surgiu todas aquelas hipóteses que foi colocada em filmes sobre invasões, por exemplo, de OVNIs na Terra, aonde extraterrestres viriam intervir aqui face à iminência de uma guerra mundial, que, sendo uma guerra de ordem atômica, poderia causar prejuízo ao cosmos e não só à Terra. E aí, habitantes de outros planetas, percebendo a loucura que estavam os habitantes da Terra, viriam para intervir e impedir que a humanidade se autodestruísse. Então, houve aí, desde o ano
principalmente entre o ano 2000 após o ano 2000, 2004, 2008, 2010, houve muitos filmes aí de tragédias e de fim de mundos, alguns deles retratando esse fato, de que o avanço tecnológico nosso, usado de forma desastrosa na questão das armas nucleares, facultaria que habitantes de outros planos viessem para intervir. Então, entre a população encarnada e desencarnada em um planeta, igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente nas condições normais, quer por massas em circunstâncias especiais. Então, esse movimento de renovação é, inclusive, um dos meios eficazes da providência divina de propiciar com que a Terra evolua e progrida sem haver a necessidade de hecatombes tão grandes como que alguns preveem para a Terra. Então, esses que a gente já andou vivenciando eram para ser visto e trabalhado como meio de se evitar uma coisa pior. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, donde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos, vindo misturar-se às existentes, constitui novas raças de homem. Então, é claro que aqueles espíritos que aqui na Terra desempenharam papéis importantes no progresso, quer da religião, quer das artes, quer das ciências, né? Em diversas áreas onde o homem atua, e que já retornaram para o mundo espiritual, naquele livro de Divaldo Pereira Franco, Transição Planetária, que depois foi continuada em Amanhecer de uma Nova Era, trabalha em cima disso, de que está havendo todo um processo de renovação na Terra, onde muitos desses espíritos que foram ícones do progresso do homem estariam reencarnados ou reencarnando, e através deles haveria um alcance de renovação muito grande pelo fator multiplicador que eles representam. Então, a vinda desses espíritos de uma forma mais grupal aceleraria e possibilitaria que a gente enveredasse, a humanidade como um todo enveredasse por um caminho do bem, um caminho correto, como sendo o ideal para a instalação do mundo de regeneração em que nós nos encontramos, que nós estamos à beira de nos encontrarmos. Ora, como os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram, consigo trazem eles sempre a inteligência, a intuição dos conhecimentos que possuem, o que faz que imprimam o caráter que lhes é peculiar à raça corpórea, que venham a animar. Aqui tem uma série de pontos que é muito importante que a gente reflita e aprofunde ele em nós. O primeiro é quando diz que os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram. Ora, a visão do mundo em termos materialistas, que é a visão que a gente traz do passado, diz que isso é mentira. Que, ora, se você reencarna e esquece o que você foi no passado, para onde é que vai o conhecimento e as habilidades que você tinha, se você não se lembra de nada delas? Mas para a visão materialista, a intuição muitas vezes é coisa da nossa cabeça, não é aquisição de virtude do passado. Eu digo assim, que essa visão que muita gente na Terra tem, que é a visão materialista, a gente aderiu a ela muito fortemente no passado.
Agora, quando a gente aprende na doutrina espírita de que existe o cérebro espiritual, que armazena e não perde nada do que a gente está adquirindo em conhecimento, experiência, sensibilidade, não perde nada. E isso é algo muito novo para nós. A gente está adquirindo esse conhecimento em termos reencarnatórios agora, para que eles ganhem firmeza e convicção. É preciso que a gente trabalhe em cima desse conhecimento. Senão eram tidas como quando tinha um exemplo, né? O caso de uma pessoa que nunca estudou música e de repente é o verdadeiro, né? Como aquele rapaz que a gente viu no semestre Sibérios, né? Um exemplo disso. E outros exemplos mais, né? Que eram prodígios, né? Eram pessoas especiais. Não tinha explicação que a gente tem, né? Então, assim, como não tinha explicação, eram pessoas que eram diferentes. Até na escola, né? Eles eram meio que colocados numa sala diferente, porque exatamente, não tinha essa explicação espiritual que a gente tem com a doutrina, né? De conhecimentos trazidos de outras encarnações, na verdade. Né? Exatamente. A questão toda é essa, que estarmos agora trabalhando a certeza de que o que a gente está estudando, conhecendo, se sensibilizando, não se perde, é algo que muitas vezes a gente acredita em termos de raciocínio, mas não acredita em termos de sensibilidade ao conhecimento. Porque a sensibilidade ao conhecimento significa já estarmos no campo de transformação pelo conhecimento. A gente só se sensibiliza com algo quando aquilo nos remete a ações consentâneas ou em harmonia com aquilo que a gente está conhecendo agora. É por isso que o Espiritismo, baseado no Evangelho do Cristo, prende-se tanto ao incentivo do esforço da vivência. Porque Deus, se você sabe isso, mas se você não está praticando, não está servindo. E ele diz isso com certeza por causa disso, porque em termos de convicção, nós já temos convicções demais na materialidade. E está agora simplesmente adquirindo conhecimento de espiritualidade não vai e não significa nada em termos de equilíbrio a quantidade de experiência, de conhecimento deteriorado que a gente traz e que não se apagou. É esse o ponto. E é aí aonde todos nós espíritas militamos e somos muito chamados ao esforço, porque é só quando a gente gasta tempo, energia, valores naquilo que hoje é o conhecimento espírita, é que você está trabalhando em termos internos, segurança e convicção. Se não tiver, não está adiantando. E numa hora de crise ou de maior necessidade, a gente não vai ter chão para botar os pés. É por isso que no estudo que a gente faz nas sextas-feiras agora sobre depressão e obsessão, a gente sabe, isso é um fato que independe de religião. Tem católicos, evangélicos, espíritas em depressão. E a causa maior para qualquer um deles é a ausência de espiritualidade profunda. Isso aí é a causa. Porque se a pessoa estiver num nível de espiritualidade profunda, a própria maneira de ela ver e vivenciar a experiência encarnatória dela deixa ela de lado de toda a questão. Porque a questão toda, em termos espirituais, quando a gente vai estudar as causas mesmo, as raízes da causa da depressão são espirituais, que se estabelece desde o nível de revolta a contrariedades e não aceitar determinadas experiências da vida como sendo os fatores detonadores dos processos físicos que depois estabelecem um quadro de depressão grave. Mas por trás de todos eles, o que sempre
tem como denominador comum ausência de espiritualidade profunda, de vivenciar o que a religião da pessoa coloca como sendo certo. E isso independe de ser católico, evangélico, espírita ou não. Então, voltando aqui ainda a esse slide, trazem ele sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem. Então, não tenhamos dúvida, se qualquer um de nós aqui, por exemplo, já tivesse sido um músico engenhoso que trabalhou muito na área da música, facilmente as possibilidades intuitivas da música facilitariam imensamente a gente, no mínimo, como hobby, a gente teria um instrumento musical para tocar. No mínimo. Porque haveria, em termos intuitivos, e da experiência que ficou muito marcada espiritualmente na pessoa, a tendência a procurar aquilo. Só é ruim as tendências do passado, e nessa é que é o grande esforço evolutivo dos espíritos, quando é tendência no vício, né? Porque tem esse problema também, né? No vício e em certos desequilíbrios morais. Porque a pessoa que alimentou um vício durante muito tempo numa encarnação, mesmo que ela tenha superado o vício, antes de desencarnar, voltando ao plano espiritual, quando ela reencarna, ela ainda tem uma tendência àquele vício, que não teve o tempo suficiente para se desligar. Porque dizem assim, comumente, uma pessoa que, por exemplo, ficou 20 anos viciada fumando, para que ela fisicamente descondicione aqueles 20 anos, ela tem que passar 20 sem fumar, após parar de fumar. Então, por exemplo, tem muita gente que fumou até, por exemplo, 50 anos de idade. Se tiver começado no início da adolescência, vai ter que morrer depois dos 90. Porque se desencarna antes, mesmo com padecimentos e desconfortos espirituais por causa do vício, na próxima encarnação ele traz a tendência. E vai ter que lutar com ela para não se submeter de novo. Esse é o problema. Se por um lado as virtudes e aquisições positivas facilitam na outra encarnação, as desequilibrantes e viciosas dificultam. Vamos agora para o último slide de hoje. Para isso, só necessitam de que novos corpos sejam criados para serem por eles usados. Uma vez que a espécie corporal existe, eles encontram sempre corpos prontos para os receber. Chegando à Terra, integram-se a princípio a população espiritual, depois encarnam como os outros. Aqui está se falando sobre a transmigração de espíritos entre mundos. E o processo de adaptação que a princípio no plano espiritual ocorre para depois esses espíritos reencarnarem entre nós. Então, alguns esoteristas, e aqui esse esclarecimento, ele foge até um pouco da doutrina espírita, mas, por exemplo, alguns avantam que, por exemplo, gênios como Walt Disney e outros que promoveram benefícios grandes para a humanidade, teriam vindo de outros mundos, adaptados à psicosfera da Terra e depois reencarnados na Terra. Porque na época em que eles surgiram, naquela área em que eles se desenvolveram muito, não havia ninguém antes que tivesse se desenvolvido. Então eles teriam que trazer uma intuição de conhecimento fora do campo humano, puramente humano. Porque, por exemplo, hoje, quando a gente vê um músico, como a gente citou, gênio, é fácil saber que houve muitos gênios reencarnados já na Terra. E aí é fácil de hoje você até achar que alguém que já
naquela época foi alguém que foi um mestre na música. Mas quando em outras áreas de conhecimento que ainda humano, que ainda não tinha sido expresso na Terra, e aí se indaga de onde ele trouxe. É quando se alude ao que o slide aqui fala, dessa integração de espíritos que vem para ajudar o progresso de outro mundo. Em relação à construção das pirâmides também, né? Também naquela época, de onde teriam tido? O conhecimento de engenharia e de arquitetura que ainda hoje é difícil para as pessoas entendedoras da área. Da área, entre outras, eles têm uma dificuldade imensa, porque as pedras, por exemplo, que constituíram as pirâmides, elas teriam um peso que só os guindastes modernos, altamente potentes, conseguiriam erguer. E como é que ergueram? Naquela época, quando na época atual, mesmo com o avanço das máquinas e tecnologia, teriam dificuldade. E ali ainda se decidiria, né? Uma coisa seria erguer as pedras e poli-las perfeitamente, para estarem adaptadas, né, à forma geométrica da construção das pirâmides. Por isso é que houve um tempo atrás que foi publicado um livro de um cientista chamado Erich von Däniken, que eram os deuses astronautas, e foi um best-seller, um livro que foi publicado nos anos 70, vendeu muitos livros, e saiu depois até um filme, porque houve um filme que ainda hoje a gente encontra cópias na internet sobre eram os deuses astronautas, se referindo ao fato de que os deuses que no Egito e que está vinculado às pirâmides, eles na verdade não seriam astronautas de outros planetas, ou espíritos emigrados para a Terra. Imigrados, aliás. Então vamos para a prece, né, de encerramento.